CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias, que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado, enquanto que tendes que expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Havre, 1862. Muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui reunidos. Desejamos isso desde o início do dia, e o Senhor nos orientou através dos nossos benfeitores. Então, rogamos a esses benfeitores que continuem conosco a nos assistir, nos inspirar para compreendermos a lição da noite de hoje. Que o André Luiz, o nosso irmão Chico, nos ajude, pois foram eles que escreveram a obra a ser estudada. Em nome desses irmãos, em nome da direção espiritual do CEAP, do Altivo e de todos os guias que fazem parte da coluna que sustenta o Centro Espírita Altivo Panfiro. Que seja em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos estudando o livro No Mundo Maior e iniciamos o capítulo 7, não foi? Desse livro, intitulado Processo Redentor. Vimos no capítulo retrasado a história que envolvia Dona Cândida, que desencarnou, Julieta, sua filhinha, que casou com o Paulinho, não foi? E foi uma lição muito interessante. Depois daquela saída, ele vem falando ainda das doenças mentais e falou da sífilis cerebral. Que deflagra no mundo milhares de pessoas.
Aí ele vem contando aqui outra história interessante. Deixa eu me situar aqui. Então, está na página 97. O estimado assistente fitou-me com os olhos muito lúcidos e perguntou, não é? Foi aqui. Eu vou voltar, que a gente fez muito devagar, mas eu vou voltar a aula passada relendo, na mesma página 97, no meu livro. Sim, agora eu me lembro. Agora eu me lembrei da história. Era um menino que estava enfermo, está escrito aqui, ó, e que inspirava piedade, paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz e conta com 8 anos na existência nova. Esse é o quadro. E junto dele, 2 entidades que ainda não haviam perdoado o que ele fez no passado. O menino não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Olha que quadro, hein? Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível, a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Ele próprio pediu para passar por isso. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Lembra? A gente vive um momento político, né? Vou falar do nosso país, em que isso vem acontecendo, né? Olha quantos anos ele estacionou. 2 séculos. 2 séculos. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no obstinados anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado apresentou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu assim a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. Agora vocês vejam, há muitos anos ele no processo da cura, há 2 séculos respondendo por tudo que ele fez, tem espírito, ainda sobraram 2, ele prejudicou a muitos, mas 2 são renitentes. E por que o guia não vai ali, tira o espírito obsessor dali e manda embora? Que a gente quer que faça isso, né? A gente pega um gatinho e bota para lá. Mas não é assim que funcionam as coisas. Aquele que está cobrando também é um enfermo. E a doença dele foi causada pelo outro. E se você tirá-lo dali, o ódio não termina. O ódio não termina, ele continua com ódio. E de onde ele estiver, ele vai continuar emitindo o seu ódio. E mais cedo ou mais tarde vai encontrá-lo novamente. Você vai prender essa pessoa? Vai prender esse espírito? Não.
É o que nós dissemos no popular, eles se merecem. Mais do que isso, precisam um do outro. E o obsidiado que sofre precisa daquele que o persegue. Interessante a lei, como funciona, não é? Já está num processo final. A paisagem era triste e enternecedora. Ao mesmo tempo que era triste, era enternecedor. O doente de ossos enfesados e carnes quase transparentes, pela idade deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel a emitir gritos e sons guturais, próprios da esfera sub-humana. Som gutural, som de macaco, né? de bichos, né? Com respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Isso aí. Sons guturais, sons de símios. Macaco. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou Calderaro. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual, cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. Agora vocês vejam, a gente estava estudando sobre o perdão lá em cima, sobre a misericórdia, não é? Deus perdoou esse espírito pelo que ele fez? O que vocês acham? Deus nem perdoou, porque Deus nem se sentiu ofendido. Continua tendo o mesmo amor por ele, o mesmo amor que tem por todos. Jesus, a mesma coisa. O seu anjo da guarda, a mesma coisa. Estão até felizes, porque ele se arrependeu. Todos estão felizes pelo seu arrependimento, mas ele tem que responder pelo que ele fez. Senão a lei senão viraria bagunça. A lei atenderia a uns e a outros não, mas ela é igual para todo mundo. Ele precisa reparar o mal que fez. Precisa. No momento ele está expiando. Ele ainda vai reparar. Ele ainda vai voltar para reparar. É a lei. Então, vamos colocar que Deus te perdoou. Na verdade, ele nem condenou. Como nós já dissemos, é a mesma ação que nós temos com nossos filhos. Com uma criança de 3 anos, você vai se ofender? Uma criança de 3 anos? Não. A minha netinha tem 3 anos. Pinta e borda comigo. E se eu falo um pouquinho mais duro, chora. Quem tem que educar são os pais, né? Avô é para deseducar mesmo, né? Então, a gente vai se ofender com uma criança dessa? Não. Então Deus olha para a gente como crianças. Só que a gente já tem condições de reparar o mal que fizemos, de espiar e reparar. Então a minha netinha pega lá o cesto que tem cheio de brinquedo, espalha tudo, joga, vira, apronta. Tudo bem. Depois ela tem que catar. Eu mando catar também, tá? Não dou tão mole assim não. Vai catar tudo. Não, vai catar tudo. Você não espalhou? Você tem que catar. Eu estou com raiva dela? Não, estou ensinando ela a se organizar. Ela vai e cata.
Ó, se não catar, não vai almoçar, só vai almoçar depois que catar. Olha lá, né? Não deixa de ser ela responder pelo que ela fez. Ela vai, junta tudo e guarda, e depois vai almoçar. É assim que a lei age. É assim que a lei de Deus age sobre nós. Então está agindo sobre ele. No campo consciencial, chora, olha o arrependimento. No campo consciencial, chora, debate-se sob o aguilhão de reminiscências torturantes. O aguilhão, aquela bola de ferro que o homem empurra o boi, né? Ela tem uma haste com uma bola na ponta e empurra para o boi andar. Então, no campo consciencial, chora e debate sobre o aguilhão de reminiscências torturantes, que lhe parecem términas. Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados, à maneira de potências desequilibradas sem rumo. Então, fisicamente, ele está nulo, praticamente nulo. Ah, então o espírito retrocedeu? Não, como ele disse lá em cima, o espírito não retrocede. A forma de manifestação é que retrocedeu. A forma de manifestação. Qual é a forma que a gente tem de se manifestar? No corpo físico. O corpo expressa o que o espírito tem, o que o espírito é, o que o espírito sente. Então ele não conseguiu construir um corpo perfeito. Não conseguiu. Mas ele não retrocedeu. E a nível consciencial, ele está profundamente arrependido. Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choque de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, à altura da região em que localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele por meio da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: mas vamos parar por aqui. Nós falamos semana passada, mas parece que a gente está ouvindo pela primeira vez, né? Vou de baixo para cima. Não, vamos de cima para baixo. Os pensamentos, ali no meio, acharam? Depois das reticências. Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos. O que é vergastar? Machucar, bater, ferir. Então, ele está naquele corpo paralítico, não é porque a consciência dele o fez assim, não. Que coisa interessante, a surra que ele levou, a tortura que ele passou. Ele foi torturado. Pegaram ele, não tem que não, só. Vou te pegar lá na esquina. Quando era garoto tinha isso, né? Eu saía da escola, eu era bagunceiro, arrumava confusão, eu dava uma volta danada para ir para minha casa.
para não me pegarem. Coisa de garota, né? Então é o que fizeram com ele, esperaram e pegaram ele. Então, por vergastar, nome diferente, né? O seu perispírito ficou ferido, por isso aquele corpo torturado. E por que Deus permitiu? Olha aí, Deus perdoou? Perdoou. Ele coloca aqui, a lei permitiu porque ele fez o mesmo. Usando de quê? Da autoridade, da força que tinha. Assim como o jaguar sobre a sua vítima. Jaguar a gente quase não vê, né? Mas a gente vê a onça, que é prima do jaguar. A gente tem mostrado muito a onça, né? Na rede social sempre aparece, né? Eu ligo ali, tem uma onça caçando jacaré. Vocês já viram uma onça de perto? Olha, é assustador. É assustador. Eu fiquei na Amazônia muitos anos, muito tempo, e é assustador. O cheiro da onça já assusta. O rugido você já está se borrando. E se aparecer na frente dela, reza para ir para o céu. Então você imagina que um animal feroz sobre a sua vítima, foi o que ele fez. É o que o Espírito colocou aqui, ó. Permitiu a lei que assim acontecesse naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão, olha como o Espírito está chamando, infortunado irmão, irmão. Então há o amor fraterno ali, for igual a da onça, que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Olha só, isso tem que ficar gravado na nossa consciência. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos destinos. Por isso a lei permitiu. É um filho de Deus? É um filho de Deus. É amado por Deus? É amado por Deus. Deus está castigando? Não. Não. E a lei permitiu porque ele fez por onde passar por isso. Então, continuando vindo lá de cima. Ó, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade, e o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, à altura da região em que se localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele por meio da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Que coisa, hein? Que castigo! Ele foi situado no império dos instintos. Agora vocês imaginam o que ele fez numa existência que não durou 100 anos, não deve ter durado 100 anos, mas 100 anos ele sofreu a perseguição de todos aqueles que ele maltratou, que ele prejudicou, deixando-o da forma que ele está. Magro, esquelético, não escuta, não vê, não anda, não senta, não fala. Que dor. Não foi
parar a parte perispiritual. Não foi isso. Eles agiram, eu vou ler aqui de novo, como eles agiram, ó. É que eu não sei expressar aqui com essas palavras aqui, ó. Eles agiram, né, batendo, vergastando o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade, como choque da desintegração da personalidade. O que é a personalidade? Vem de persona, vem do ser. Personalidade, todo mundo tem, todo mundo tem. O caráter que a gente modifica, a personalidade é o que nós somos. Então foi tanta pancada, tanta dor infligida nele, que desintegrou a personalidade. Quer dizer, ele já não sabia quem mais ele era. Ele já não sabia. Como que desintegrasse a sua personalidade. Mas não desintegrou, porque não tem como fazer isso. Mas foram choques imensos. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, quer dizer, do seu próprio ser, distante da sua zona mais alta da sua consciência, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, à altura da região em que localizamos as energias motoras. Mexeu até com as energias motoras. É que aí por isso que ele está aleijado ali, ele não consegue andar, ele não tem um corpo, de tanta dor que foi infligida a ele. Fala, Elaine. Semelhante. Naquele caso ali é a ação da hipnose. Está lá no livro Ação e Reação. Mas foi, pode-se dizer, pode-se falar por analogia, mas foi o sofrimento infligido nele. Você já apanhou de ficar riado? Olha, eu já apanhei de ficar riado, porque eu apanhei, sabia? Você se larga. Você não pode fazer nada. Apanhava era do meu pai mesmo. Meu pai, quando batia, não tinha para onde correr. Antigamente era assim. E eu não deixei de gostar menos do meu pai por isso. Mas quando batia, pegava firme. Então você perde a noção. Perde a noção. Agora, imagine você apanhar, você leva uma surra, fica riado, você apanhar durante 100 anos consecutivos, sem trégua, por várias pessoas. Foi o que aconteceu com ele. Um linchamento, podemos dizer assim. Um linchamento. Marcando todo o seu perispírito. Vergastar é marcar. Marcando o seu perispírito. Aí atingiu a atividade motora, tudo. E agora ele está no final da expiação. E de um grupo grande, ainda tem 2. Ele fisicamente não tem consciência nenhuma, porque ele está dizendo aqui, mas espiritualmente tem. Ele percebia tudo, foi colocado aqui. Para a gente, olhando aquela pessoa ali, não entende nada, não sabe de nada, não fala, emite sons guturais, porém, psiquicamente, ele percebia o mundo espiritual. Não dele, dos espíritos que estavam em cima dele, com o pensamento. Mas eles batem também, eles chicoteiam também. Tudo.
Elaine, são 100 anos de dor consecutiva. Na verdade, a gente não sabe nem o que é isso. Pois é. Se a gente passou por isso, a gente não lembra. Não lembra. Aí continua, é que os adversários implacáveis, apegando-se a ele por meio da influência direta, olha só, Elaine, influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos. Aí sim, entra aí como uma espécie de hipnose, como você falou. Se não é a própria hipnose, né? Compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. E a lei permitiu, né? Permitiu a lei que assim acontecesse naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão foi igual à da onça. Não gostei do jaguar, vou botar onça. Da onça que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Ninguém gosta de covardia, né? Ninguém gosta. Mesmo que você faça com o outro, você não gosta, você sente. Foi o que ele fez, covardia. Abusando da sua força, força moral não, da sua força de autoridade. Abuso da razão e da autoridade. Então ele tinha força da autoridade. E foi no momento político, hein? Nós estamos vivendo agora pessoas abusando da autoridade que tem. Usam a força da caneta. E quantos sofrendo o desmando dessas pessoas. Olha a responsabilidade que eles estão se envolvendo. A responsabilidade deles diante do que eles estão fazendo. Vão responder. Vão responder. A gente às vezes ouve a pessoa dizer assim, vocês já ouviram, né? O inferno é pouco para ele. Já ouviu falar? Então você vê como que é o coração humano ainda. Se o inferno é pouco para ele, o que você não faria para se vingar? Aí vão até para outros mundos inferiores se embolarem lá. Diz que o Hitler não está mais aqui, saiu da Terra. E eu ouvi do Espírito dizer, a misericórdia de Deus atuou sobre ele. Porque eram tanta gente, eram tantos espíritos atrás dele, que quando viram para onde ele foi localizado, disseram assim, ali eu não vou, lá eu não vou. Era tanta dor, que eles disseram, não dá para mim não. Até ele espiar aquilo tudo que ele fez, ele vai ter que voltar depois como líder de uma nação de novo. Porque ele conseguiu prejudicar uma nação inteira, um mundo inteiro. Quantos foram prejudicados pela ação dele? De um Mussolini, de um Hitler, aquele japa que estava com eles. Quantas almas prejudicadas? Quantas dores, torturas. Esses espíritos têm que se renovar diante da coletividade. Precisam se arrepender, se preparar, não sei quanto tempo vão passar por essa expiação, pela reparação, e quando tomar novamente o caminho do progresso, vão ter que reparar junto à coletividade. Não tem outra coisa. Não tem outro jeito.
Tomara que a gente já tenha ido para o Júpiter, né? Vou pedir por vocês também. Tomara. Vamos lá. O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: olha que a gente está estudando aqui só problemas psíquicos, hein? Tá? Compreendeste? Como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou: espiritualmente, este pobre doente não regrediu, mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino através dos milênios, efetuado para glorioso destino, foi por ele mesmo, o enfermo espizinhado, escarnecido e retardado. Semeou o mal e colhe-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o Pai lhe conferira. Concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase. Presentemente, já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se de amoroso coração materno, que o auxilia a refazer-se ao término de longo curso de regeneração. Aí você vê essas pessoas que infligiram grandes males nas guerras, no cangaço, a história do cangaço aqui no Brasil, nas guerras santas, nas cruzadas, na noite de São Bartolomeu, e por aí vai. Quem planta vento, colhe tempestade, não é isso? Quem semeia vento, colhe tempestade. Pois é. Disseram aí para um político: quem planta bomba, colhe explosão. Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando o Calderaro veio ao encontro dos meus desejos, continuando: também os míseros perseguidores são duendes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo é um remanescente do crime. São náufragos na derradeira fase de salvação, após enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximaram-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Em breve, André, consoante o programa redentor já delineado, ingressarão neste mesmo lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura de abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais refulgirá o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente a liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, este mirrado corpo, sufocante cárcere do crime e suas consequências, no qual se debateu por quase 2 séculos. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa,
Vestalina Senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Agora vocês vejam como age a lei. Lembra que nós falamos, por que não vai lá igual nós pegamos um gatinho por cima, tira, sai daqui. Hoje eu peguei o gato lá em cima que estava perturbando e botei lá do outro lado. Por que não faz isso? Porque não é assim que as coisas funcionam. Olha o que vai fazer a lei. Eles vão nascer ali. Vão esquecer o passado e vendo o irmãozinho doente vão socorrê-lo, vão ajudá-lo. Aí vai haver o perdão. O amor vai se desenvolver ali. Que beleza é a lei de Deus, não é? Que beleza! Para ajudá-los. Os três precisam de ajuda. Na verdade, os três sofreram. Como foi um caso político. Nós não sabemos aonde foi, onde foi, com quem são esses personagens. Não sabemos. Mas você vê o quadro atual, algumas autoridades no nosso país angariaram verdadeiros inimigos com o seu proceder. É ou não é? Verdadeiros inimigos, inimigos encarniçados. E isso não vai acabar no túmulo. Não vai acabar no túmulo. Amanhã nós vamos ver esses mesmos personagens com compaixão. Na verdade é para sentir compaixão desde já. Não podemos esquecer do Cristo, que foi, naquele momento ali, ele foi traído, falso testemunho, crucificaram, e no momento da agonia, ele pede perdão a Deus pela nossa ignorância. Não é isso? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha, misericórdia, isso é misericórdia. É mais do que perdão, né? A gente estava estudando sobre isso ali. A compreensão da ignorância dos homens. Pô, esses brutamontes. Agora imagine, aqueles camaradas deviam ter músculo até no cérebro, né? Forte pra caramba. Doido por aquele que estava sendo crucificado morresse logo para eles irem embora, né? Estava nem aí. Um vai lá, pega a lança, dá uma perfurada na costela para ver como é que estava. Como é que está aqui o nosso amigo. Ele não sabia o que era Jesus, não é isso? Olha que tortura. Tem gente que tem medo de agulha. Vai tomar uma injeção, é ou não é? Você que é enfermeira. Agora imagine a ponta de uma lança levar uma espetada na costela. Não é fácil não. A gente não imagina essas dores, porque a gente não passou por ela. E Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque a lei vai cobrar. Eles terão que responder por aquilo. E às vezes séculos de dor, de dor, né? Séculos de dor. É o português correto. Séculos de dor. Imagina os mandantes, os sacerdotes. Como é que era o nome dos sacerdotes na época do Cristo? Os fariseus, os escribas, que estavam por trás daquilo tudo ali, as cabeças pensantes, que agiram de maneira pensada, propositada, por causa de interesses pessoais. Tomara que já tenham se corrigido também, porque leva tempo. Ainda mais quando se trata de um sentimento chamado orgulho. A gente não consegue resolver isso de uma hora para outra, não. Só com muita dor. Muita dor.
Vamos mais um pouquinho? Interessante esse estudo, não é? Nós paramos aonde? Hã? Mal terminara, caldeiraram aqui, né? Aqui, não é isso? Mal terminava, caldeiraram as elucidações, quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente examinasse os efeitos desse contato. Olha só, o efeito do contato do obsessor no cérebro do obsediado. Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia pelas mãos estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Isso é vingança. Isso é vingança, é crueldade mesmo, vingança. Dirigi ao assistente um olhar interrogativo e Calderaro informou: se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais recebemos os estímulos do futuro. No córtex abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. Tal situação, derivante da culpa, compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procede da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. Caramba, hein? Vocês entenderam esse pedaço que eu li? Eu li bem devagar para vocês compreenderem. Deu para compreender, não deu? A ação do obsessor na mente dele. Lá atrás, no primeiro capítulo, nós estudamos a mente que ele dividiu em 3 andares. No lóbulo frontal trata-se do presente, no córtex cerebral o passado e tem o futuro. Está sempre trabalhando esses 3 departamentos da nossa mente. E eles estão agindo no presente. Por isso o menino não consegue falar, não consegue andar, sentar, ver e só tem a percepção psíquica do que está em torno dele. Por isso, imagine uma mão negra, uma mão de piche, como ele falou aqui. Na hora que colocou a mão no cérebro do menino, ele sentiu. Ficou pálido. Agora também a dor da mãe, né? Vendo o filhinho assim. O doentinho da aflição em que se mergulhara passou a contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente
e esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Na verdade, essa dolorosa situação tornou-se crônica pela repetição desta ocorrência milhares de vezes em quase 200 de anos. Essa ação, ela vem se verificando há 200 anos. Paralisa tudo no doente. Tem cura para a medicina? Não tem cura. Pode levar aonde quiser, porque o problema é da alma. O problema é da alma. Pode dar o remédio que for, não terá cura. E mais, não adianta matar. Eu vou praticar a eutanásia, ele está sofrendo muito. Vai piorar mais ainda a situação. Ele precisa passar por esse processo até retomar a caminhada em direção ao progresso. Na verdade, ele está nesse estágio, está progredindo, até porque ele já se arrependeu do que fez. Vou parar por aqui. Fez intervalo significativo e tornou. Examina a conduta do enfermo. Vamos parar aqui, tá? Semana que vem a gente continua aqui. Como nós não sabemos de nada, né? Olha a batalha que ocorre no plano espiritual. E essa batalha, essa luta, é de um indivíduo contra os seus algozes. E a batalha que ocorre entre os maus espíritos e os bons espíritos, essa batalha enorme. A gente não faz ideia do que vem acontecendo no mundo espiritual. O que está acontecendo na Terra é um pálido reflexo do que ocorre no plano espiritual. Então vamos lá. Médico Jesus, muito obrigado pelos estudos que autorizastes a chegar até nós, através da abençoada doutrina espírita, abençoada mediunidade do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Que Deus o ajude e o proteja pelo legado que nos deixou. Obrigado a Allan Kardec, que foi o princípio de tudo. Obrigado a Jesus de Nazaré por coordenar todo esse trabalho, simplesmente por querer nos ver progredindo, melhores, mais felizes. Ajuda-nos a perdoar sempre, a amar mais e cumprir com os nossos deveres aqui na Terra. Que seja então, em nome desses benfeitores espirituais, em nome do amor que vibra nesta casa, no coração desses irmãos, da direção espiritual do SEAP, do Altivo, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da noite de hoje, em torno das obras do nosso Chico, entre a terra e o céu. Que assim seja. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.